Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do KeeRapcast. Hoje estou aqui com Mestre Cavenati, professora Cavenati, falando de um assunto mega especial, como diz ali na camisa do Mestre Cavenati, a jornada até o Ironman. E fiz questão de trazer os dois aqui hoje, no caso, no KeeRapcast, porque o mestre, vivenciou toda essa experiência, a professora conseguiu acompanhar, eu acho que bem de perto ali, mais ou menos, né? Como é que foi essa jornada. Então, mestre, fica à vontade aí para apresentar. Acho que todo mundo já conhece os senhores, mas enfim, vamos lá. Muito bem, eu sou o Mestre Cavenati, estou com a professora aqui, também conhecida como minha esposa. E ela recebeu lá o título de Iron Wife, ou seja, ela fez praticamente todo o camp comigo de alguma maneira ou de outra, fez também quase toda a prova, qualquer esquina que eu virava, ela tava, se não estava lá, estava por perto. Então acho que esse vai ser o assunto de hoje, né? Isso aí. E aí, assim, para começar, eu gostaria de saber o que é o Ironman. O que significa, assim, qual que é a gente sabe que o pessoal nada, corre e pedala, mas... É curioso pensar porque as pessoas confundem o Ironman com o triatlon. Quando as pessoas vão falar, eu quero fazer um triatlon. Não, eu quero fazer um Ironman. Eles falam, opa! São coisas diferentes, né? O Ironman é como você falar do automobilismo. Você tem categorias, né? Então você tem dentro do triatlon várias provas. E o Ironman é uma das maiores. Existe ainda o Ultra Iron ou Ultraman, não lembro o nome agora. Mas o Ironman, que é o mais conhecido, ele é composto por 3 modalidades. É a natação, o pedal e a corrida. 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de bike e 42 de corrida, que é uma maratona. E antes que você pergunte, sim, é tudo no mesmo dia. Meu Deus. Tudo dentro de uma única prova. Então, isso é composto o Ironman. Só termina com uma maratona, tá tudo certo. Não, é só tranquilo. A gente fez aquela meia maratona já sofrendo ali, imagina nadar. Mas terminamos. Terminamos. Exatamente. Super bem, exatamente. E ano que vem tem mais. Mas exato. E assim, até chegar ao ponto de fazer um Ironman, imagino que tem outras provas ali no meio do caminho. Porque eu não digo em questão de distância, mas o Ironman é a maior prova de endurance que existe no mundo. A maior que eu digo de proporção, né? Enfim. Mas até chegar lá, quais são as outras etapas que normalmente as pessoas fazem? Como que funciona, assim? Bom, eu posso falar da minha jornada. Primeiro, eu sei que existem provas maiores que o Ironman. Tem provas que duram 2 dias, tem provas que, enfim. Mas assim, vamos dizer, de maneira oficial, onde todo mundo quer chegar, é o tal do Ironman. Quando todo mundo começa no triatlon, essa é meio que a meca, né, do evento. E eu comecei com 4 provas curtas, que a distância é basicamente 750 metros de água, 20 de bicicleta e 5 de corrida. Então eu fiz 4 dessas, depois fiz 4 do Olímpico, que é o Standard, que aí são 1,5 quilômetros de natação, 40 de bicicleta, 10 de corrida. Depois eu fui para o meio Ironman, que é exatamente a metade da distância, então 1,9 de água, 90 de pedal. Que é o 70,3. Exato, o famoso 70,3. 70,3 porque são 70,3 milhas percorridas. Exato. E depois fui pro Ironman. Então o Ironman foi minha 11ª prova. Fiz 10 provas antes. Isso mais ou menos em 24 meses, até um pouco mais. Agora é interessante pensar que todas as provas que eu fazia, desde a primeira, eu pensava já em fração do Ironman. Eu falava, por exemplo, eu vou nadar 750. Isso é que fração de um Ironman? É um quarto do Ironman? Okay. E é curioso porque a minha cabeça ela vai já para o planejamento, né? Quando a gente traz para o mundo da arte marcial, a pessoa chega, faz a primeira aula experimental, tá ali com a faixa branca e já pensando, quanto tempo até a faixa preta? Já faz esse cálculo. E nesse meio do caminho tem muitas pessoas que desistem. E aí você pensa, poxa, mas você tá no caminho, né? Então é mesmo a relação. Você entra para um triatlon para fazer uma prova. Se você, no primeiro mês... Você não vai fazer um Ironman no primeiro mês. Não. Existe uma jornada. Não, e é bom que não faça. Não, exato. Eu recomendo. Faz parte, né, do processo você ter essas pequenas provas. Você vai se testando com o tempo. Então, essa jornada do zero até o Ironman, ela foi muito legal porque eu pude acompanhar de perto o que a gente ensina também para os nossos alunos. Legal. E aí, o que eu ia falar era justamente isso, assim. A gente está aqui com o mestre Cavenati que fez o Ironman. Já foi campeão mundial 4 vezes. 4 vezes. No taekwondo. No taekwondo, beleza. E a professora Cavenati já foi campeã mundial no quê? 10 vezes, né? E eu tô aqui, eu faço as perguntas. Muito bem. É basicamente isso. Mas eu acho legal porque a mesa tá bem completa. Tem o nosso esporte do taekwondo, que é
voltado ali para competição 1 a 1, né? E o Endurance tem uma outra pegada que eu acho que é você e você mesmo. Óbvio que existe a competição das pessoas, mas como o senhor comentou, quantos que competem normalmente, assim, pelo título? Olha, ali por exemplo, no Ironman que eu fiz, que foi o de Cozumel, tinham 2.000 atletas. Desses 2.000, tem 4 ou 5 que estão disputando a prova, que tem chances de ser campeão, tanto no masculino quanto no feminino. O resto a gente brinca que são atletas que vão pagar a conta da prova. Mas nós estamos lá para nos desafiar. Eu acredito que existe uma grande diferença entre a competição e a prova. A competição, por exemplo, no taekwondo, é uma competição de sprint, porque um round dura 2 minutos, uma fórmula que você apresenta não dura muito mais que 2 minutos. Se você apresentar uma fórmula de armas também, 1 minuto e meio, 2. E se você competir depois no combat, todas as outras modalidades que tem, você não chega a ficar meia hora em ação. Não chega. Se você fizer todas as modalidades. E são tudo sprint, né? Então, perdeu, tá fora, ganhou, continua. Jogo rápido, raciocínio rápido. E é o que é. E é sempre você contra uma pessoa. Você tem que eliminar alguém. Mesmo quando você vai competir em fórmulas, que é uma apresentação individual, você tem que ser melhor que alguém. Você tem que eliminar alguém naquele momento, né? E a outra diferença também é que no taekwondo as modalidades começam e terminam em si. Então você pode ser campeão só de armas, só de fórmula, só de sparring ou só do combat e outras modalidades. O triatlon você soma. Se você só nadou, você não fez um triatlon. Se você só pedalou ou só correu, você tem que somar as 3 para compor um triatlon. E competição vai ter um campeão, né? E a taekwondo, prova, né? no taekwondo. No taekwondo vai ter um campeão do dia. E no triatlon, todo mundo que passa a linha de chegada é um campeão. Claro, tem o campeão da prova, mas aí nós estamos falando dos pros. Dos amadores ali, que é uma esmagadora maioria, todo mundo que cruzar a linha de chegada é o campeão do dia, venceu seus limites. Então, acho que essa é a diferença. O modelo mental também é diferente. O modelo mental de endurance, ele é totalmente diferente. Você não tem como sprintar uma prova de 10, 11, 12 horas de duração. Se você sprintar, você acaba com a tua prova. Então, você tem que pensar sempre a longo prazo, mas tem que pensar na tarefa do dia, do momento. Então, por exemplo, cair na água, eu tenho que pensar em chegar na primeira boia. Eu tenho que pensar em chegar na segunda boia. Eu tenho que pensar em chegar na terceira boia. Eu tenho que pensar em sair da água. Eu tenho que pensar em pegar minha bicicleta. Eu tenho que pensar na alimentação. Se eu cair na água pensando na maratona, eu acabei com a minha prova. Meu colapsa, mental, né? Não, colapsa. E eu acho que a grande analogia que eu faço é que a maioria das conquistas que nós temos fora do tatame, elas são endurance. Você vai conquistar um bem, um imóvel, vai conquistar uma pessoa, vai conquistar um relacionamento, vai levantar uma empresa. Não é da noite para o dia, não são 2 minutos. É um endurance, entende? Então, acho que a gente consegue viver o melhor dos 2 mundos. Aquela força de sprint que a arte marcial nos dá, mas também o modelo mental do endurance para conquistas maiores. Eu acredito que a força mental, principalmente da arte marcial, ela nos traz esse conhecimento. Sem porque dúvida. a gente aprende a lutar contra os nossos pensamentos, em primeiro lugar. Então, é o primeiro nível de defesa pessoal. Quando você vai entrar numa água, ou você vai pedalar, ou você vai correr, tá você e você mesmo. Você e seus pensamentos. Então, qual é o grande diferencial e que eu já havia conversado com algumas pessoas em relação a isso, mas o seu grande diferencial foi o modelo mental. Boa. O modelo mental de você entender que você está ali para fazer a sua prova, é a sua jornada, é o seu dia, e que tá tudo bem se o outro vai melhor, e ele tem a jornada dele. Então, você aprender a se defender desses pensamentos que não nos definem é puramente arte marcial. É puramente a tua maestria, a tua jornada da arte marcial aplicada ao triatlo. Perfeito. Desculpa, mas vai... Não, o modelo mental foi o que fez toda a diferença. Porque se a gente pensar dessa maneira, o que eu trago do tatame para a vida ou do tatame para o triatlon? Eu acho que é o modelo mental de lutador. De próximo desafio, próximo desafio, próximo desafio. E você vai acumulando até que você termina um endurance. É um modelo mental de você não olhar para a dificuldade. É você olhar como é que eu vou fazer isso acontecer. Quando a gente está lutando, e tem muito disso, né? Eu vou, de repente, me apavorar porque eu estou lutando com uma pessoa melhor. Peraí, mas quais são as minhas valências que eu posso usar? Utilizar também. Exato. Quais são as armas que eu tenho, né, para trabalhar ao meu favor? Então, quando você traz isso dentro de uma prova de triatlon, que existe uma piada muito grande que quando você faz triatlon, você não, nem nada bem, nem pedala bem, nem corre bem. Muitas pessoas falam sobre isso. Talvez as pessoas que mais falam são as que nunca fizeram. Não fizeram nem nada ou nem pedal. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, quando você entende que você está ali para a tua jornada, você consegue usar as tuas valências frente à situação. Legal. E aí, já que a gente comentou sobre o modelo mental, a próxima pergunta era justamente essa. Porque a professora, como eu falei, ganhou 10 títulos mundiais. A gente sabe que numa competição 1 a 1,
existe uma pressão que a gente carrega ali no momento do time de, poxa, sou eu e aquela pessoa, ou é um ou é outro, e enfim, qual que foi... Porque, voltando aqui, né? É legal porque no podcast a gente pode ser um pouquinho mais informal, mas vamos lá. O que a senhora percebeu olhando de fora? Porque eu imagino que o mestre teve uma visão, a visão dele, a experiência dele fazendo, praticando, mas a senhora teve uma visão privilegiada de quem conseguiu olhar de fora e às vezes ter umas sacadas e olhar algumas coisas que às vezes o mestre fazendo não captou. Mas quais foram as semelhanças assim, de uma final de mundial de arte marcial com a mentalidade, às vezes, do Ironman, e aí pode ser do mestre, pode ser de outras pessoas que a senhora viu no dia também. Como é que foi? Na verdade, tem várias sacadas e durante todo o treinamento, a minha cabeça vai, né, Imagina. vinculando e vai trazendo todo o processo de desenvolvimento pessoal. Mas o primeiro passo foi seguir o plano. Você chegar bem preparado e você chegar bem fisicamente e mentalmente para o final da prova, acho que faz total diferença. Tanto para uma final de mundial, quanto para uma competição, para uma prova de triatlon. Você chegar sabendo que você fez o seu melhor durante a trajetória, sabendo que você cumpriu a planilha que, né, havia sido entregue, você saber que você tinha pessoas que estavam olhando para a tua performance, faz com que você chegue um passo à frente. Tá. Então, você vai fazer uma final de mundial, como eu acompanhei quando ele ganhou a final de sparring. Né? Foi muito legal, inclusive. 2018. Apesar de eu ter tomado uma bronca por ter comemorado, enfim, mas faz parte, gente. Eu sou aqui, ó. É italiano. Total. E foi muito legal porque lá atrás ele treinou, ele sabia, ele tinha uma estratégia para lutar contra a pessoa que ele ia lutar na final, que era um excelente artista marcial. Opa. E a gente respeita demais até hoje. Mas também ele teve um planejamento para seguir. Então, quem eram as pessoas? A conversa que a gente teve no começo. Tá tudo bem, eu te apoio. Inclusive, no meio do caminho, até dei uma bicicleta de presente para mostrar o quanto apoia. Uma bicicletinha. Mas quem são as pessoas que vão olhar cada uma na sua especificidade? Tá. Porque vão ter dias que você vai acordar e você não tá com vontade de treinar. Você tá cansado. A gente vai vão chegar ter lá. dias que... A pressão da vida, né? Como o Rodrigão, o coach, falava. A pressão, a carga da vida, ela vai ser maior. Só que você fez uma escolha. Então, quando você tem essa meta lá na frente setada, o que você tem que fazer durante o caminho? Então, eu do lado dele, às vezes via que ele estava cansado, com sono. Às vezes, Benício acordou de madrugada, não tinha comido direito. E ele falava alguma coisa tipo, putz, acho que eu não vou treinar amanhã. O que normalmente uma pessoa falaria? Não vai, é isso aí, porque olha só, que absurdo. Nesse momento, o que eu fazia? Eu me calava. Se eu ficasse quieta, era o momento dele trabalhar com a cabeça dele mesmo e falar, poxa, não. Mas eu também ensino sobre disciplina. Então, eu tenho que ir apesar de, que é o que a gente fala, não Legal. é o act as if. Então, você tem que agir apesar de. Então, a grande maior parte das pessoas, elas compartilham as dores com outras. Aquela E as autopiedade, pessoas, né? a autopiedade. E as pessoas falam, não, é isso mesmo, porque olha quanto você está trabalhando, olha porque, caramba, não estão te dando o Olha devido só. valor. E do contrário, a pessoa não precisa disso. E aí a questão do ambiente, né? Porque se você tá no ambiente errado, cara, Exatamente. você não E vai... aí foi uma conversa que a gente teve no começo. Então tá bom, quem vão ser as suas pessoas? Lá no começo do triatlon, qual é a sua assessoria? Nossa especialidade é arte marcial, não é triatlon. Não. Total. Que bacana. Quem vai ser o seu médico? Quem vai ser a sua nutricionista? Quem vai ser seu fisioterapeuta? Você vai precisar dessas pessoas na hora e você tem que ter alguém para poder correr. Escalar um time, né? Exato. Legal. E esse time, a gente traz isso para outras áreas da vida também, né? E o engraçado é que esses treinos, que eram treinos que às vezes a gente tinha dúvida, o Benício não dormiu bem, a gente teve que acordar de madrugada, ou alguma coisa aconteceu. No fim, quando eu decidi ir treinar, que foi 100% das vezes, eram os melhores treinos. Eram os treinos que você falava assim, não, peraí, cara, já que eu tô aqui, agora é 100% ou nada. Não tinha melindre, não tinha, sabe, meio treino, era 100% ou nada. E faz bem pra cabeça, né? Você Total. vence ali, né? Acho que eu sempre tinha comigo assim, o Ironman, ele é todo dia. Ele é todo dia. Foram 22 semanas de treino. Então eu pensava assim, qual é o meu Ironman de hoje? O meu Ironman de hoje é o seguinte, por exemplo, acordei 4 da manhã, aí eu fiz café para ela, cuidei do Benício, fui nadar, corri, voltei. No começo eu ia com o Benício na aula de natação, voltava, tinha reunião com vocês, tinha que dar aula. Isso é o Ironman do dia. Tá. Então, todo dia era um Ironman que eu tinha que vencer, porque não é só treinar. Se for só treinar, é um luxo. E assim, trazendo o que eu tinha comentado sobre o seguir o plano, quando a gente fala, né, do pedal. Então, vamos trazer uma relação básica. Sabe que quando você
corre, né? Quando você pedala a favor do vento, né? O vento Só te vai. leva. Mais fácil. Agora, quando você corre contra o vento, fica muito mais difícil por conta da resistência. Então, quando você tem um plano que, olha, no pedal você tem que manter essa cadência, independente de velocidade. Então, olha, você não vai olhar para a velocidade se está pedalando a 30, 40, 50 por hora. Você vai manter na tua potência. E aí, no final, você vai chegar inteiro. E aí, às vezes, eu penso muito pro lado do trabalho, né? Porque às vezes a gente quer o resultado, que seria a velocidade que eu tô trabalhando. Mas espera aí, se eu manter uma cadência e sempre, se eu tiver essa disciplina, eu vou ter uma probabilidade de chegar muito mais inteiro no final. E eu vou ter os resultados, eu vou ter um ganho, eu vou chegar mais bem preparado no final. Até porque não pode ser só treino de tiro. Não. Né? Pra chegar Não, no Iron. não. Imagina, senão não... Os treinos de tiro foram poucos. A periodização, ela é necessária. E aí, já que os senhores trouxeram esse parâmetro aqui da periodização da planilha, quando o senhor fez o Ironman, não foi só o senhor que fez o Ironman, né? A professora embarcou junto, a empresa, que o inteiro fez. o K-Rap, todo mundo. Mas a gente sabe que lá existem as planilhas do que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, descanso, tudo. Mas como que foi feito a planilha do outro lado, do backstage? Porque ao mesmo tempo que eu pude observar o senhor ali dedicado aos treinos, eu vi que também não deixou a peteca cair em nenhum outro âmbito, profissional, familiar. A gente manteve os compromissos que tinham. Teve um espetáculo no meio, né? Teve um negócio aí no meio também. É aquela coisa, né? Para contextualizar um pouco essa resposta, eu gosto de trazer a nossa filosofia do K-Rap, que são os 7 pilares. Nós dividimos a vida em 7 pilares. Físico, familiar, financeiro, espiritual, intelectual, social e profissional. Muito bem. Então, a ideia é trabalhar com equilíbrio entre esses 7 pilares. É evidente que o físico, ele estava no momento de sprint. Eram 22 semanas para ser um Ironman. Só que também o pilar físico, ele é o meu pilar motriz, junto com o familiar. Então, antes de eu ter família, era 100% meu pilar. Não antes de eu ter família, antes de eu ter a minha família, claro. né, que é esposa e filho. Mas antes era meu pilar motriz principal, 100%. Então, se eles estão bem, ela, o Benício, está bem, eu me volto muito para o meu pilar físico. Se, por vezes, algum dos outros pilares estão um pouco abalados, eu ativo o pilar físico, que com certeza eu consigo me voltar mais para as outras áreas também. Era como se eu usasse um superpoder. Caramba, então deixa eu melhorar fisicamente, que eu consigo pensar melhor, agir melhor, influenciar melhor, liderar melhor. Pois bem, então o que eu pude atestar durante esse período das 22 semanas? Falando do outro lado, né? Aí vamos um pouco para o business. Eu comecei o treinamento para o Ironman ainda lá em Nova York, de férias. Eu carregava o Benício com seus 12, 10, 11 quilos. Oxi. Lá em Nova York, em Manhattan, no Canguru. Primeiro dia foram 18 quilômetros. Depois diminuiu. 15, 10, 12, 8... Ligou depois... o Garmin? Não, a gente tentou voltar para o Brasil, não conseguiu, né? Condições climáticas. Voltamos, mais 2 dias. Então, um amigo meu disse que a natureza é muito sábia. Minha base de força foi feita carregando o Benício em Nova York, o que foi maravilhoso. Afinal, a gente estava de férias. Ali eu senti que já começou o negócio, né? Nós tínhamos a meta de fechar o ano na casa de 750 alunos. E de repente, né? De repente teve um salto para mais de 1.000 alunos. Nós éramos 20 e poucos instrutores, hoje somos 30, 35 instrutores. Tudo isso durante essas 22 semanas. Então, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu ativei o meu pilar físico, talvez, no maior nível que eu já ativei na minha vida, e nós tivemos o maior resultado que já tivemos na história do K-Rap. Então, isso, do outro lado, eu acredito que foram muitos senhores. Os senhores estavam o dia inteiro trocando mensagem, trabalhando, levantando a peteca, escola tal, instrutor tal, aluno tal, evento tal. Eu estava no backstage e tentava fazer meu melhor, mas ali, vamos dizer assim, ao redor, eu acho que foi muito essa que a professora trouxe no começo, que é a rede de apoio. Então tem a Camila, que ajuda com o Benício, tem a Lu, que ajuda em casa, tem os senhores que ajudam guiando o K-Rap, tem os instrutores que cuidam das escolas, tem o médico, tem o nutricionista. Porque se eu tivesse que fazer o malabarismo entre todos os pilares, algum ia cair. Então, eu acho que são pessoas. E tudo começa com alinhamento de expectativa. Então, quando a gente sabe que, nós entendemos o que é uma prova de Ironman, quanto disso vai precisar de treinamento, como que vai ser, vai chegar do treino, tá disponível? Não está disponível. Porque o descanso faz parte, né, da performance. Então, o que a gente precisa fazer? Então, eu sei que nessa janela de tempo eu não posso contar com ele. E foi um alinhamento que a gente fez antes.
Então, o que é acordado, a gente não pode reclamar. Uhum. Então, quando a gente traz isso para o planejamento, a gente já sabia. Caramba, tá doendo. Então, um olhava para o outro e fala, vamos lá, quem que a gente pode acionar? E no fim, a gente viu que a gente deu conta. Deu. Né? Mas eu acho que, do contrário, quando você não tem esse elemento de expectativa, que gera frustração. Aí é machucar, né? Porque um ia esperar do outro o que não tá combinado, e aí fica um pouco na expectativa da imaginação. E o fato é que a expectativa foi dobrada no meio do caminho. É como se o K-Rap estivesse fazendo o Ultra Ironman. Sim, É verdade. totalmente. Acho que foi isso. E o legal é que não existem ações isoladas, né? Então, Não. por exemplo, não é porque o senhor estava treinando que não estava impactando em nada a empresa. Eu não digo nem pelo que a gente estava tocando. Mas o fato de inspirar o time também é um fator que é muito relevante, que não pode ser... Assim, Jamais descartado. às vezes a gente pensava, putz, tá difícil, não sei o quê, e eu olhava pro relógio, o mestre deve estar no quilômetro tal da corrida. Então, vamos lá. Querendo ou não, isso dava algum gás ali que não pode ser descartado. Não, e pra gente que corre, né? Que a Meu gente Deus, só cara. corre. A gente já sai com 1 milhão de insights Você imagina? da corrida. Porque durante a corrida é o momento em que eu consigo, por exemplo, me conectar com um podcast, com um audiolivro. Eu tenho escutado muito, né, um livro. Então, eu saio com muito insight. Então, é como se o exercício, nesse momento que ele está sozinho, fosse uma meditação em movimento. É. Então, essa meditação em movimento te traz coisas que você não precisa de tanta força para fazer no negócio. Uhum. Você chega e dá o teu toque de mestre. Fala, olha, não vai por aqui, vai por aqui. Porque dentro de uma periodização, a gente começa com uma base. Aí, ó, eu com a minha área técnica já. A gente começa com a base de resistência muscular. Você precisa ter uma resistência para poder executar. Claro. Nova York. Depois, todo Isometria. treinamento precisa de um treinamento de força. Todo esporte, toda área que você vai fazer, você precisa de um treinamento, uma periodização de treinamento de força. E esse período de força, que eu falo que fomos nós, lá na época de primeiro, segundo dan, a gente fez muita força. Meu Deus do céu. Ou quando a gente chegou em Brasília, a gente fez muita força para o K-Rap acontecer. Hoje não precisa da mesma força de trabalho. Não física, né? Nós não precisamos. É. A equipe ainda precisa. Algumas pessoas ainda precisam. E a gente fala isso, gente. Faz parte do processo do crescimento. Crescer por partes dói, Total. mas te leva a um próximo nível. Então, se você não quer fazer uma força nenhuma, você não vai crescer. Uhum. Então, essa fase do treinamento de força, a nossa parte da mão na massa já passou. É. Então, enquanto ele está num exercício, ali numa meditação em movimento, e ele traz algumas ideias, para aplicar é muito mais fácil. Só que a gente tem uma cultura dentro do K-Rap que as pessoas entendem que a gente vai chegar, vai falar um detalhe, ele vai falar, olha, eu escutei sobre isso aqui hoje e a gente precisa aplicar. Todo mundo vai entender e vai respeitar. Porque esse processo de respeito, né, Da hierarquia. horizontal Hierarquia e fundamental, vertical, ele já existe. A gente não precisa... Graças a Deus. Exato, não precisa implorar por isso. E nesse contexto, é uma via de mão dupla, né? Eu também, às vezes, estava lá no quilômetro, sei lá, 100 e pouco da bicicleta, ou tantos quilômetros da corrida. E eu também pensava dessa maneira. Eu falava, caramba, eu tô aqui, eu tô treinando e o meu time tá lá, preparando um evento, treinando os alunos, às vezes lidando com alunos inativos, buscando bater a meta. Eu também pensava nisso e isso também me inspirava. Falava, caramba, às vezes tá... Quando foi final do terceiro trimestre, setembro, que nós fizemos um movimento grande para bater a meta do trimestre, todas as escolas bateram a meta do trimestre naquela ocasião. Algumas delas ao apagar das luzes, aos 49 do segundo tempo. Aquilo me inspirou demais. E eu lembro que tinha sido no dia que eu tinha feito um treino bem longo, assim. Eu não lembro exatamente o quê, mas eu lembro que eu cheguei sem a minha alma em casa. A alma voltou depois. E eu lembro exatamente disso, que eu falando assim, caramba, eu acho que essa sinergia está acontecendo. Eu estou inspirando eles, ok, mas eles estão me inspirando. Olha lá, eles estão até o último momento para bater a meta, para fazer do aluno um diferencial. E isso eu acho que fazia girar a roda, sabe? Até às 5 horas da tarde num sábado para Foi. bater a meta, E né? tinha festa. E bateu? Mas tinha. Mas justamente a gente entende que cada um tem o seu superpoder. Legal. Quando a gente sabe qual é o superpoder de cada um, a gente não briga pelo espaço. Então, o Messi tá treinando, tá pedalando, tá isso, aquilo, mas quando ele volta e ele precisa ter uma conversa com algum instrutor, ele precisa trazer uma luz ou algum pensamento para algum instrutor, que talvez se o instrutor for conversar comigo, eu falo, faz o que tá escrito. Eu não vou ter esse tato, entende? Mas do contrário, como a gente joga em time, então fala, olha, vai lá, conversa de uma forma diferente, dá uma acalmada, ou dá uma luz, ou dá uma motivada, ou dá uma calma, né?
Então, assim, a gente faz isso de acordo com o superpoder de cada um do time. E aí é legal porque cada um tem o seu sprint, cada um tem o seu momento ali que tá vivendo, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai dar um sprint maior na área profissional, às vezes vai ser mais no pilar físico, de fato, às vezes espiritual, familiar, seja o que for. Mas não dá. Assim, é inegável que o mestre Cavenati ativou o pilar físico dele e naturalmente não, né? Mas assim, as escolas duplicaram de tamanho. E a minha pergunta é, de onde que veio esse mosquitinho do triatlon, digamos assim? Porque eu lembro que desde que a gente chegou em Brasília, o mestre, o professor, a gente sempre fez uns treinos de corrida ali, passava sufoco, mas fazia os treinos de corrida. E aí o senhor comprou uma bike, e aí começou a natação. Como é que começou Vamos voltar para essa trajetória? Vamos lá. De algum jeito, eu descobri que a parte física é uma facilidade que eu tenho, é um superpoder que eu tenho. Eu comecei a ter isso mais claro, eu acho que foi na época que nós lutamos na seleção brasileira, que tinha treinos assim que, sem pé nem cabeça, um embasamento científico zero, mas eram treinos que fazia você ir até o limite. Mas é engraçado, né? Ir até o limite de uma característica que você não ia usar no ringue, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu gostava da parte física. Eu gostava assim, pô, eu sei que hoje vão tirar tudo de mim e no fim do dia eu quero dar risada. Era um pouco isso que eu pensava. E aí, eu acho que um dia que virou uma chave foi o fatídico treino da escada. Lembra disso? Lembro. E aí teve um treino que pediram pra gente subir e descer a escada. E é engraçado, porque no ringue eu não ia subir escada nenhuma. Eu só ia chutar. Não tem nenhum degrau para Não tem nenhum subir. degrau lá. Mas aí tinha o diacho da escada lá. E aí subimos e descemos, subimos e descemos, subimos e descemos. E como é que foi no dia? Deixa eu contextualizar antes, né? Estamos curiosos. Não é que eu seja contra o subir escada, eu acho que prepara a musculatura, tem toda a questão do preparo mental, enfim. O que talvez eu, agora como especialista na parte de fisiologia do exercício, eu não concordo, porque nós fizemos o mesmo treino. Então, assim, poxa, você não leva em consideração a especificidade de cada atleta. Então, a tua capacidade é diferente da minha e o objetivo em prol era diferente. Mas no dia do treinamento da escada, foi no meio do caminho. Eu já estava na metade, na verdade. Você já tinha terminado. Já. Tinham pessoas que tinham parado para poder vomitar. Tinha, eu lembro. É verdade. E parou. E ele terminou no caminho e falou, tá, e agora? Terminei. E ele, respirando tranquilo, todo mundo terminando, subindo, descendo, sobe, pula de 2 em 2, volta. Então, assim, por um lado, eu não posso dizer que, nossa, não fez efeito, porque você ativa a tua vontade de querer terminar. Ativa o teu lado competitivo de querer terminar mais rápido. Então, eu acho que existem os benefícios, existem os viés que você consegue fazer essa análise. Como educadora física, zero. Zero. Né? Mas vamos pensar como lado de motivação. Então, esse lado físico sempre te sobrou. E é um superpoder, porque se for, por exemplo, pro lado dela, o superpoder dela, a gente pode ir para vários viés, né? Mas a parte técnica, sem dúvida nenhuma, é um deles. E aí, acho que a partir daquilo despertou uma curiosidade. Porque eu vi que muita gente ficou pelo caminho, e aí eu pensava assim, pô, mas até onde eu posso chegar com isso? Então eu comecei a vislumbrar, mas qual é o máximo que uma pessoa chega do rendimento físico? E aí, pergunta vai, coisa vem, e de repente, tem o triatlon, e aí tem o Ironman. E o Ironman é tantas horas disso, daquilo, quilômetros disso, daquilo outro. Passou o tempo. Aí viemos para Brasília e tal. Logo no começo aqui de Brasília, a irmã de um aluno nosso, do Mr. Bender, veio fazer um triatlon aqui. E nós fomos acompanhar ela, lá na Ponte JK. Ela fez um triatlon standard no dia, né? Que é o olímpico. Então, 1,5 de água, 40 de bike e 10 de corrida. Eu lembro que no dia eu fiquei de queixo caído. Falei, nossa, que negócio legal. Você fez 3 modalidades num dia, durou, não sei, umas 3 horas a prova? Até menos. E como é que é e tal? E ela falou, não, de boa. E ela terminou super bem? Não, ok, respirando pelo nariz. E como é que é isso? Meu Deus, porque se eu pedalo 40, eu fico dolorido 3 dias e tal, não sei o quê. E aquilo me chamou a atenção. Isso foi que ano? 2015. 2015? Caraca, eu não sabia que tinha sido. Então. Aí, logo depois, o Mr. Resendation, nosso querido aluno faixa preta, campeão também, se matriculou. E o pai dele já fez alguns Ironman. Alguns. E fez muito bem, por sinal, né? Então, eu conversei com ele. Falei, como é que é essa loucura do Ironman? Não, rapaz, é o seguinte, é assim, assado. Eu falava, nossa, e como é que é o treino para isso? Tem que madrugar, eu sempre gostei de madrugar. E tem que treinar, e tem que isso, aquilo. Ele só falou coisa que eu gosto. Tem que comer bem, tem que dormir bem, tem que não sei o que. Eu falei, maravilhoso.
Então eu fiquei com isso latente na cabeça. Ficou ali latente, ficou aquela, né, coisinha assim, acho que lá no subconsciente. Bom, nesse meio tempo vieram os campeonatos mundiais. Então eu ganhei 4 títulos mundiais entre 2015 e 2018. E eu ganhei as categorias que eu queria ganhar. Então assim, pô, você ganhou 4 títulos, tem gente que ganhou 10 como ela, 15 como outro, 20 como outro. Tem gente que não ganhou nada, tem gente que ganhou uma vez. O importante é assim, eu ganhei o que eu queria ganhar, que era Fórmula, Armas, Sparring e o time de Sparring. Depois disso, eu acho que eu viraria um acumulador de título. Eu só ia fazer mais do mesmo. Eu não vou dizer assim, não ia me desafiar. Mas não é inédito, né? E a professora Cavenati escolheu ser campeã até a seleção sair campeã. Aí depois a seleção saiu campeã, ela ganhou mais uma vez e acho que foi isso. Mais uma. Eu acho que é muito isso, assim, é o que significa para você. Aí veio a pandemia. Com a pandemia veio a dissociação de várias vertentes da arte marcial. E pela pandemia e por essa dissociação, nós sabemos que ficaríamos sem campeonatos por algum tempo. Pelo menos uns 2 anos. Então eu pensei assim, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Aí ela engravidou. Então minha maior parceira de treino engravidou e acho que a maior felicidade da nossa vida como casal. Mas ao mesmo tempo nós saberíamos que não teria aquela rotina de treino que tinha todo ano, quando começava o ano em busca do campeonato mundial. Bom, aí voltando um pouco. 2013, quando eu fiz a minha cirurgia do joelho, do LCA, quando eu fiz essa cirurgia, parte da recuperação foi correr, porque precisava amaciar o enxerto e tal. E naquela época eu peguei gosto por corrida. Comecei a fazer 5 quilômetros, 10, chegamos a fazer uma meia maratona juntos tal, e foi. A bicicleta sempre esteve presente na minha vida. Desde que eu ia buscar pão 5 da tarde, durante o intervalo do pica-pau. E é isso, sempre esteve presente. De várias maneiras, mountain bike, cross, enfim. E aí, durante a pandemia, teve o segundo vírus da pandemia, que foi a bicicleta. Todo mundo comprou bicicleta em Brasília. Porque acho que era a única coisa que podia fazer sem culpa, né? Sair pedalar aqui pelas várias estradas que tem. Então, nós compramos bicicleta em 2020. Compramos 2 mountain bike e tal. Diga-se de passagem, foi muito legal. Fomos passear e tal. Mas aí a barriga dela foi crescendo, graças a Deus, né? E eu fui assim, hoje eu fiz 40 quilômetros, amanhã 60, 80, pô, tem uma prova aí que é um tal de Ironman que são 180. Mas com esse trator aqui não dá para fazer. Então, quando estava para vir o Benício, nós nos mudamos para o Living do Parque Sul, que é um condomínio aqui em Brasília, muito legal, que tem toda a estrutura para criança. Então, pensando em ele ter uma liberdade para crescer solto, ao mesmo tempo ter a segurança de estar dentro de um condomínio. E nesse condomínio tem uma piscina que é de cinema. É linda, uma das piscinas mais bonitas que eu já vi. Então eu pensei assim, caramba, eu já corro, pedalo. Acho que eu vou aprender a nadar. Mas eu não tinha juntado as coisas ainda. Aí me joguei na água, eu nadava igual um ganso sem uma pata. Era assim uma coisa cômica. Aí veio a Thaís que operou o milagre de me colocar a nadar, né? Então ela falou assim, pô, agora você corre, pedala e nada, por que não faz um triatlon? Bom, triatlon. Por que não? Não, um triatlon. Pô, um triatlon. Não vou lutar nos próximos meses, podia fazer um triatlon. E não sei se vocês sabem, mas Brasília é a terra do triatlon, né? Porque é muito propício. O clima, as estradas, as distâncias. Tem um lago, velho. Tem um lago, tem o Eixão, tem o Parque da Cidade. Enfim, então é muito propício aqui. Eu fico pensando como é que um triatleta se vira em São Paulo, por exemplo. Né? Curitiba, que a gente estava lá esses tempos. Floripa, que é perambeira, para lá, para cá, morro. Então aqui é muito propício. Tá. Aí ficou naquela do vou fazer, até que um dia ela falou, eu falei o seguinte, vou me inscrever para uma prova. Então eu não sabia nadar e eu me inscrevi para uma prova que seria dali 40 dias, que graças a Deus prorrogaram para 50 dias. Então eu procurei o Rodrigão e procurei a Thaís, que eu precisava de assessoria. E os dois operaram o milagre de me colocar a fazer uma prova 50 dias depois. Olha só. Então foi isso, assim, foi uma coisa que foi juntando, foi se concatenando, o universo foi se alinhando, os planetas se alinharam e o triatlo aconteceu. Nesses 50 dias, o que rolou para o senhor aprender a nadar? Como é que foi o... Tinha que sair da água. O Rodrigão, meu coach, foi curioso. muito sincero. Ele falou, Cavenati, você tem que sair da água. Tá. Você tem que sair da água porque você gosto pedala dele. e Ele é você bem corre. simpático. Não, ele é muito direto, né? ao ponto. Podemos marcar um podcast só com ele aqui. Total. Mas ele falou assim, você tem que sair da água, porque o resto das distâncias você cumpre, que eram 20 de pedal e 5 de corrida, até aí tudo bem. Sem desprezar as distâncias, mas a gente conseguia fazer. E aí eu pensei, cara, tem que sair da água, então eu preciso de ajuda. Procurei a Thaís. A Thaís operou o milagre da natação. E eu lembro muito bem daquela primeira prova. O desafio foi tal qual foi o Ironman. Eu pensava assim, cara, eu tenho que entrar no lago. Eu lembro como se fosse hoje dessa sensação. Eu estava embaixo da ponte, não é a JK, é a outra.
Sim, Costa e Silva. é, Costa e Silva, ali segunda. da Praça dos Orixás. Isso. É. Eu tava embaixo da ponte, 6h30 da manhã, não dá pé, sem boia. Fazendo uma prova de triatlo. Eu lembro que eu falei assim, o que eu tô fazendo? E tomando pau. Todo mundo me passando, mulherada me passando, o pro já tinha me passado, o feminino pro, o tiozinho já tinha me passado. Eu falava, não, mas eu vou chegar. E aí eu tinha que chegar até a próxima boia e a próxima já era a saída. A sensação de eu nadar 750 metros foi a mesma de eu nadar 4.400 que eu nadei na preparação pro Ironman. Uma loucura. E aí, mais pra frente. E aí eu repito a mesma pergunta para a professora, porque, sei lá, a senhora viu lá o mestre correndo, aí comprou a bike, aí começou a fazer umas distâncias mais longas de bike. A senhora desconfiou? Falou, tipo, esse cara aí tá... Na verdade, ele gosta muito do personagem Homem de Ferro, né? Aham. Então, assim, o Homem de Ferro, né, filme, e tem... É meu herói favorito. Não vou falar boneco, ele vai brigar comigo, mas tem os Hot Action Toys, figure. Action Figure. Eu tenho meu... tem Eu podia blá, ter blá, blá. trazido, né? Podia, Pois né? é. Olha só. Tem um lá que valorizou, ó, depois até eu falei, poxa, tem que valorizar hoje, tem que vender. Não é assim, é. Então, eu sabia de alguma forma que ele queria chegar no Ironman. Tanto que quando foi, a gente tava, né, a gente fala muito sobre metas, enfim. Ele falou assim, não, até os 40 anos eu quero fazer o Ironman. E aí, durante o processo, né, muita coisa aconteceu em 2023, ele falou, poxa, será que eu teria me inscrito e tal para o Ironman, né? Não deixo para ano que vem. Eu falei, Agora a tua vai fazer. meta é até os 40. Ele falou, não, mas é até 40 anos. Eu falei, Não não. alivia também, né? Você Eu vai- vou ter 40 anos por um ano, até completar 41. Não, é Você até vai 40. fazer agora é a hora, agora tu vai, quero nem saber. Mas assim, a gente tem uma máxima de que a gente precisa também ser aluno. Uhum. Então, nesse processo, eu acho que foi muito legal para ele voltar a ser aluno, para ele escutar alguma coisa de alguém, para ele seguir um planejamento. Porque às vezes a gente vai crescendo, tanto como na empresa, como professores, mestres né, empresários, e a gente vai falando de uma forma que não é que a gente não escute, porque a gente tem uma forma de gestão do QRAP que a gente escuta também todo mundo. Mas tem coisas que a gente já sabe que vai dar certo e que vai dar errado. Então, quando a gente procura uma outra área, você cria uma motivação intrínseca, uma motivação interna para você se desafiar em outro lugar, eu acho que é fantástico. Ou ter um olhar de faixa branca, você aceitar ser um faixa branca em outra modalidade, eu acho que é muito nobre. Então, quando ele começou a juntar, eu falei, não, bora, vamos. Só que tenha as pessoas certas do seu lado. Total. Tem uma coisa que eu tenho que confessar. Do primeiro dia que eu fui fazer um treino da assessoria, do primeiro dia que eu caí na água, do primeiro dia que eu pedalei uma bicicleta de triatlon, meu primeiro treino eu sabia que eu ia ser um Ironman. No primeiro dia. E eu sabia que eu ia passar por um processo. E a melhor notícia é ser um faixa branca, né? Você começar de novo, do zero. O ambiente que eu tô, no começo eu tava, mas hoje eu ainda tô, é muito propício, né? Que a Ápice e a Thaís respeitam muito e incentivam demais. O Rodrigão é um cientista. do Não, negócio, né? ele realmente, ele faz assim, ele opera o milagre dele, como nós falamos, né? Através das métricas dele, do jeito dele, mas faz acontecer. E eu, nessa época, vale trazer também um contexto que, como eu falei, né? Era um mundo pós-pandêmico, ali então, 2021, né? O Benício nasceu no final de 2021, começo de 2021 ela engravidou, março. E a prova ia ser em agosto. Então, eu tive ali 50 dias para decidir o que ia fazer da minha vida. E como estava tendo essa cisão das artes marciais, de uma federação desmembrando em várias e surgindo o QRAP e tal, veio com isso também uma crise de identidade. Você está perto dos 40 anos, está tendo uma cisão de artes marciais e tal, isso, aquilo. E aí eu pensava muito assim, caramba, mas será que eu estou querendo fugir de alguma coisa? Será que eu estou querendo ser alguém que eu não sou? Será que eu estou querendo mostrar alguma coisa que não sou eu? E no fim do dia eu entendi o seguinte, que com essa cisão veio a melhor das notícias, porque a crise de identidade, num primeiro momento, ela traz a dúvida e quando você procura a resposta, vem a certeza. Então eu descobri que não é que eu sou um bom atleta do taekwondo, no fim eu sou um bom atleta. O que eu decidi fazer, eu vou fazer bem feito. Eu vou performar e eu vou buscar a performance nisso. Nesse caso foi o Ironman. Não é que eu fiz o Ironman num tempo maravilhoso, não, mas eu fiz um Ironman. Em 2 anos e meio praticamente. Não é que eu sou um bom operador de escola da organização X. Não, no fim do dia eu sou um bom empresário. Se nós abrirmos uma padaria, seja lá o que for, vai virar ouro. Então, acho que veio junto essa crise de identidade que logo trouxe uma afirmação de identidade do casal, sabe? E acho que traz junto esse processo da vulnerabilidade, né? A gente tem falado muito sobre essa palavra dentro do QRAP durante o ano de 2023. Mas quando você sabe que todo mundo tem uma crise de identidade,
né? Existem os marcos que são 30 anos, 40 anos, 50 anos. Antes dos 30 eu passei, tipo, caramba, peraí. Será que as pessoas me respeitam porque eu sou campeão ou porque, de fato, por quem eu sou? E aí volta a pergunta, quem eu sou? E essa é uma pergunta que muitas pessoas ainda não conseguem responder. Quem eu sou? Então, quando trouxe a questão do Ironman, será que é uma fuga? Será que não é? E a gente sempre fala, eu seria a primeira pessoa a falar. Esquece, tá viajando, não, foca aqui, foca ali. Mas, se a gente se conhece e a gente tem essa comunicação clara e aberta, e eu sei que o pilar motriz dele, um deles, é a parte física, vai. Vai porque tá crescendo, eu vou junto. E no meio do caminho, vou enfiar mais uma outra maratona, né? No caminho pra fazer. E bora. Mas aí você não conseguiu correr comigo como da primeira vez. Mas Não. tu correu comigo. Eu corri. Mas tu correu comigo. É legal a gente ressaltar essa história, porque a gente largou 7 horas. Foi. A gente largou 7 horas. A gente já tava ali no quilômetro, sei lá, 5, 7, não sei. Correndo lá de boca, junto com o Dr. Vaz. E aí o mestre chegou um pouquinho depois, teve uma situação, acho que com o Benício, de deixar não sei aonde, não sei o quê. A babá não foi no dia. Eu sei que ele largou uns 30, 40 minutos depois, a gente... Eu larguei dos boxes. Voando. Eu falei, Sim. Meu Deus do céu. Não, a babá acabou não chegando a tempo. E eu falei, agora tem que largar. Ele falou, você vai de Uber e eu te alcanço. A gente falou, e agora, como é que a gente faz, né? Poxa vida, ele ligou pro Sr. Heston. E a gente pensa, vamos abandonar o mestre na largada, que nada, ele que abandonou a gente depois. Vou ligar pro Sr. Heston, catou o Benício na cama, passou, deixou o Benício lá. Falou, não, eu te encontro lá. E foi. Eu falei, não acredito. Eu não acredito que você fez isso. Ou melhor, eu acredito, mas eu não Aquela acredito. maratona foi boa. Eu corri pra 4,40 Isso que de eu ia falar. pace. Eu sou pesado, peso 80 quilos, né? Com 1,76. E 4,40 de pace foi legal, foi bom. Foi A ótimo. gente chega lá. Largamos dos boxes, né? Total. Os senhores falaram de identidade, né? Só voltando aqui, porque até a gente fazer o que quer, isso é uma frase até que eu vi dos senhores, a gente precisa fazer o que a gente não quer. E às vezes o que a gente não é bom. Precisa ser feito. Precisa ser feito, exato. E às vezes o que precisa ser feito não é confortável como nadar não era. Eu imagino que a identidade que o senhor tem, essa certeza de que o senhor é um bom atleta, deve ter ajudado. Mas qual foi o momento de flow, assim? Porque de onde que a natação passou a ser de um peso para um momento prazeroso também, que o senhor começou a curtir? Quando que foi esse time? Porque eu acho que muitas pessoas, eu me incluo, passa por momentos em que às vezes dá vontade de desistir quando tá difícil, sabe? Mas se a gente segura um pouquinho mais ali, a gente acaba sendo privilegiado com algo que a gente vai começar a gostar de fazer, entende? Pessoas na minha posição, que tem a posição de semestre, já campeão mundial, com escolas, com instrutores, com um bom número de alunos e pessoas maravilhosas do lado, elas tendem a desacelerar. Só que depois vira mais do mesmo, porque você tem 2 caminhos, ou você cresce ou você diminui. Eu escolhi crescer. Então, eu acho que não tem aquele momento da homeostase, sabe? Eu cheguei até aqui, agora eu vou curtir. Eu gosto de falar esse ditado, né? Que você é grato sempre, acomodado nunca. Quanto mais você é grato pelo que você tem, vive, passa e mais você gera disso no futuro. Mas não significa que você vai se acomodar. Então, no final da pandemia, eu estava me sentindo meio preguiçoso. Tava falando assim, eu treino, eu corro, mas eu não tenho um objetivo. E eu acho que se você treina com um objetivo, você se desenvolve muito mais. Tudo bem treinar por treinar. Hoje eu fiz musculação porque eu queria, era para pedalar, choveu, não deu, enfim. Você não tem que ficar ali basicamente buscando performance 24 horas. Mas eu entendo também que quando eu gerei esse desconforto, por exemplo, da natação, eu sabia que eu estava removendo ali uma carapaça ou uma armadura de quem eu queria me tornar. Então, Master Nery, né, colega nosso, sempre fala, grande amigo, na verdade, ele fala assim, a armadura que te trouxe até aqui não te leva adiante. Então, aquela coisa de, eu sou campeão no taekwondo 4 vezes, nas modalidades que eu queria, legal, aquilo me trouxe até certo nível. E eu sou muito grato por isso. Mas eu entendia que o próximo nível tinha que ser um novo Cavenati. E como eu poderia me tirar da zona de conforto? Sem dúvida nenhuma, a natação foi a maior zona de conforto que eu me joguei fora dela. E engoli água, entrou água no nariz. Eu lembro do meu primeiro treino, minha primeira aula. Eu nadei 25 metros e xinguei todos os meus ancestrais. Todos eles, todos. Eu acho que eu não esqueci de um. Respira pra lá, pra cá. Não, você tá louco. E tem que contar e nadar, e posição da mão, isso, aquilo. A natação ainda é, assim, o meu fraco, né? Entre os 3, definitivamente é o que eu preciso trabalhar mais. O flow entrou depois da primeira prova. Que eu entendi que dá para resolver treinando. Treinando e se apegando muito ao porquê, né?
A natação, para mim, tem um porquê muito forte, assim. Eu contei isso num outro podcast também, numa live, que a primeira vez que eu deixei de olhar meu pai como herói foi o dia que a gente estava num clube, e aí tinha uma piscina de raia de 25 ou 50 metros e tal, e eu via as pessoas se jogando e saindo do outro lado. Eu devia ter uns 8 anos naquele dia. E eu falei, pô, pai, vamos lá, vai aí. E ele falou, não dá mais. O pai fuma e se eu cair aí, não dá mais. Isso aí já não dá mais pra mim, já não dá mais. Eu olhei assim e falei, Como assim, né? Foi a primeira vez que eu deixei de ver ele como herói, né? E aí eu tinha essa coisa com a natação. Então hoje eu caio e faço 3.000 metros, não vou dizer tranquilo, mas se eu planejar eu faço. E é muito isso, assim, o Benício veio e qual a mensagem que eu tô passando para ele? Não é que eu vou ser, puxa, meu filho nasceu, tem que ser um campeão olímpico, mas espera aí. A pergunta que eu faço é, se o Benício, com 40 anos, tiver o meu estado físico, eu tô feliz ou triste? É uma resposta binária, é sim ou não. Porque mais do que isso eu não vou poder exigir dele, porque é o exemplo que eu tô dando. Então ele tem que saber nadar, se ele quiser correr ele corre, se ele quiser lutar taekwondo ele luta, mas e a saúde dele? E o estado físico dele? Mais do que eu sou, eu não vou poder exigir para ele, porque é o exemplo que eu tô dando. Então foi isso que eu tive lá na minha infância e eu tô querendo passar pro Benício agora. Puxando o gancho e voltando com o Semi. Opa. Piada de arte marcial. Quando a gente fala de flow, né? O que é flow? Porque tem muitas pessoas que nunca vivenciaram um estado de flow. O flow, ele na verdade é quando você tem o desafio com competência. Dentro do sparring, o flow aconteceu já, graças a Deus, algumas vezes, que é você conseguir enxergar aquilo em câmera lenta, você conseguir saber o que você vai fazer. Porque na maioria das vezes o sparring é meio que ação e reação, você está fazendo meio que sem pensar. Quando você consegue pensar o que você vai fazer, você tem um desafio, mas você tem a competência também para poder executar. Então, quando a gente traz, né, dentro do mundo da arte marcial ou do mundo corporativo, as pessoas imaginam que crescer, ter mais alunos, ou aumentar faturamento, ou sei lá qual seja o objetivo dela, aquilo vai doer. Porque ela não tem a competência o suficiente para vivenciar aquele desafio. Então, a maioria das pessoas não querem viver o flow porque elas não têm a competência necessária. E quando a gente entende e fala, peraí, quem é a pessoa que eu preciso me tornar para conseguir fazer isso com naturalidade? Para conseguir fazer isso num flow? Aí a gente inverte o processo. Aí a gente começa a setar as metas fora um pouquinho da nossa zona de conforto, mas não é que eu quero me manter fora da zona de conforto. Eu quero aumentar, eu quero expandir o que é zona de conforto para mim. Todo mundo busca um conforto. A gente precisa do conforto para viver. Né? Quando a gente fala, porque você tem que sair da zona de conforto, porque você tem que... O que é zona de conforto? Né? Então, a zona de conforto é você levantar cedo, a zona de conforto é você trabalhar, é você ler, é você... Né? O que é zona de conforto? Quando a gente traz isso para um ponto central, você consegue entender que quanto mais você sai dessa zona de conforto, você aumenta a tua competência e, naturalmente, você tem um flow para aumentar as tuas metas. Eu costumo dizer sobre a zona de conforto que... Eu falo isso pro time também, né? Se você não se tirar da zona de conforto, fica tranquilo que o universo vai fazer isso. Então, eu prefiro sair. Eu prefiro escolher sair da zona de conforto e crescer do que amanhã depois tomar uma lambada, uma rasteira e falar, meu Deus, onde eu estava? Entende? Então, é uma prerrogativa nossa. Sobre o flow ainda, eu tinha alguns mantras assim durante o treinamento, né? Porque o Ironman é o treino. E eu costumo dizer que se você treina, você merece a prova. Agora, o treino que você teve é a prova que você vai merecer. Então, eu procurei fazer tudo mais certinho possível. Uma das coisas que eu procurei fazer e que eu trago da arte marcial foi treinar no pior cenário. Me colocar no pior cenário. Porque aí qualquer coisa que viesse na prova, eu estava pelo menos ciente, pronto ou já vivi isso, né? Não era uma surpresa. Então, eu fiz treinos... Quem conhece Brasília sabe que é seco, né? Agosto, setembro, Parque da Cidade, eu rodar 120 quilômetros sozinho, 3 da tarde. Né? Então, eu procurei me colocar nessa... domingo... 5 da manhã, no Parque da Cidade, rodar 30 quilômetros correndo, né? Sem escutar música, sozinho, de noite, sozinho. Nem amanheceu ainda, já estamos lá. É você e você. Então, eu procurei me colocar nas piores situações possíveis para merecer uma boa prova. Acho que esse é um ponto que a gente tem que colocar. E o meu mantra principal durante tudo isso foi me apoiar em 3 pilares, né? O primeiro deles eu escolhi isso. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça e falou, vai fazer um Ironman. Eu escolhi fazer isso. Então, se eu tô lá, é porque eu quero. Se eu acordo 4 da manhã para treinar, 5, 6, se eu vou ter que rodar 180 quilômetros de bike, correr mais 5, eu escolhi fazer isso. Então, a dó e a piedade não entram em contexto nenhum disso, né?
O segundo ponto que eu sempre colocava é um privilégio. Não, pera lá. Eu moro num condomínio maravilhoso em Brasília. A piscina tá a 2 minutos do meu apartamento. Eu tenho uma bicicleta maravilhosa que ela me deu, a melhor assessoria de Brasília, os melhores coaches, o melhor ambiente, o melhor nutricionista. Cara, é um privilégio fazer isso. E o terceiro ponto que eu sempre colocava é para poucos. Quantas pessoas eventualmente gostariam de fazer um triatlon, um Ironman e não podem? E o tênis é caro, a bicicleta é cara. É claro que é caro. Todo esporte feito em alta performance é caro. O taekwondo é barato? Bom, tem seu preço. Em alta performance é caro. O golfe é barato? Cara, você pode ir lá e fazer o teu, mas alta performance, não, aí é caro. Então eu sempre pensava nesses 3 pilares. Eu escolhi isso, é um privilégio e é para poucos. E com isso eu consegui entrar no flow, mesmo que fosse o meu pior dia. E é curioso a gente pensar essa questão da zona de conforto, porque as pessoas relacionam direto com sofrimento. Não, nem sempre. Quando você inverte e traz essa ideia de que eu escolho sair da minha zona de conforto, fica mais fácil. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com o Benício, né, agora, como é que a gente tira o Benício da zona de conforto? Como é que eu treino já a criança a sair da zona de conforto? Então, ela precisa agir apesar da vontade dela. Então, existem situações. Benício, você vai chegar, você vai tirar seu sapato, e o sapato vai pro lugar certinho. Benício tem 2 anos. No começo, não é fácil. E aí você vai treinando. Beleza, agora ele já sabe fazer isso. Então, agora o próximo passo você já conseguiu fazer isso, você vai pro próximo passo. Então, a pessoa já acha que ela vai querer fazer radical, tipo promessa de ano novo. Sim, Por que as pessoas não cumprem? Porque elas fazem isso baseadas na decisão que elas estão tomando e elas não levam em consideração o afeto e a emoção delas durante o dia. Só que se ela entende que ela escolhe fazer isso todo dia, não se torna algo pesado. Não é um fardo que ela tem que carregar. Não é um fardo ter que ler um pouquinho todo dia. Mas você está escolhendo fazer isso porque você quer ser uma pessoa melhor. Essa transformação que você vai gerar nessa zona de conforto que você tá, né, que você sai aos poucos dia a dia, vai te levar a ter um desempenho melhor porque a tua capacidade vai estar aumentada. Legal. E aí, quando você escolhe fazer alguma coisa, naturalmente você escolhe não fazer milhares de outras Sem coisas. dúvida. Então, para cada escolha também há uma renúncia, né? E o que os senhores observaram nesse trajeto de que quais foram as renúncias que os senhores tiveram que ter para alcançar esse objetivo em conjunto, como casal? Assim. Número 1, vitimismo. Boa. Número 1 é aquela coisa de você... coitadinho, ele tá treinando para o Ironman. Mas por que coitadinho? Coitadinho é quem passa necessidade, quem não tem opção de estar lá, né? Eu acho que primeiro foi o vitimismo. E o senhor falou uma coisa interessante. Eu descobri no meio do caminho, a gente já sabe, mas tem que dar com a cara ali para saber, né? A disciplina tem muito mais a ver com os nãos que a gente fala do que com os sims. Então você tem que falar não para, sei lá, eventualmente uma alimentação junk food no meio da semana. Você tem que falar não para um convite porque você tem que dormir cedo. Você tem que falar não para... Então tem alguns nãos ali que você tem que dizer. E uma coisa que até eu ouvi o Pablo Marçal falar e fez todo sentido. Ele fez a mesma prova, né? Que eu sabia que no momento que eu cruzasse aquela linha de chegada, eu seria um Ironman e não tem volta. Eu não sou um Ironman no dia e não sou mais. É igual ser faixa preta. Quando você é faixa preta, não tem volta. Você é faixa preta pro resto da tua vida. E você vai agir como, e você vai viver como um faixa preta. E a mesma coisa um Ironman. Então, assim, eu sabia que eu ia carregar isso. Vamos colocar uma meta, um objetivo, e a gente sabe que vai ser, trabalhoso. Mas, cara, você é um Ironman. Vambora. Eu acho que são os viés de análise. Eu trabalho muito isso com o KeeHap, né? A gente precisa fazer uma mudança. Como que eu vou olhar isso como gestora, como professora, como mãe de aluno, como, sei lá, né? Quais são as visões? Isso vai me levar para um próximo nível enquanto KeeHap? Vai, então a gente implementa. Se não vai, vai ficar bom só para um lado, não tem necessidade, então não adianta. Então, quando a gente precisa fazer alguma coisa em casal, é isso. Qual é o viés de análise? É bom para ele, é bom para mim, é bom para o Benício, é bom para as escolas, é bom para o time? Então, ok, vamos. Então, essas perguntas que a gente faz, vale a pena? Então, algumas questões durante o dia. Não, o que você acha? Não, mas se a gente for, de repente, para uma festa, alguma coisa assim, ou sair, tal, vai desgastar um pouco mais. Né? Teve um episódio que ele queria, porque ele queria levar o Benício para ver a Esquadrilha da Fumaça. Foi em setembro, né? Acho que foi 7 de setembro. Depois de um treino, ele tinha voltado de um treino, puxado. Não, porque eu vou, ficou no sol e desidratou.
Então, assim, pagou o preço. Total. Então, no outro momento em que a gente foi fazer alguma coisa, não, volta, porque lá atrás a gente já aprendeu, a gente tem que abrir mão, porque você tem um objetivo. Depois disso, tá tudo bem. Depois disso, a gente curte, a gente aproveita. Mas tem que estar com um foco, tem que estar com a visão pro mesmo lugar. Tá. E aí, já que eu perguntei da natação pro mestre, que eu sei que gera desconforto tudo, queria fazer uma pergunta agora para a professora, porque a gente sabe que o mestre no K-Rap, ele tem um papel muito de influência, de lidar com os instrutores, e é um papel fundamental. E para quem entende perfil comportamental, é influente dominante e dominante conforme, né? Então, assim, são papéis totalmente complementares dos dois. Como que foi para a senhora também sair da zona de conforto no âmbito empresarial, abraçando essa causa do Iron pro mestre, mantendo a empresa tocando ali, produzindo e ampliando? E como é que foi essa jornada? Como é que foi, né? Então, está sendo. Na verdade, não acabou, acaba amanhã. Na verdade, ele brinca, né? A questão de ser o Iron Wife. Porque eu tenho uma visão que tem que dar certo. Como é que a gente vai fazer dar certo? Eu não sei, a gente vai ter que encontrar uma solução. Então, eu sempre tive muito pessoas perto de mim que fizeram o negócio acontecer. Então, eu saber que se eu precisar soltar qualquer coisa na tua mão, na mão dos sócios, eu sei que eles vão resolver. Né? Então, tem coisas que vão passar ainda pela gente e tal, mas a grande maioria das decisões, elas já são compartilhadas. Então, a gente teve que dar 2 passos atrás em relação à vulnerabilidade e falar o K-Rap não é só nosso, o K-Rap é do grupo. Então, o grupo, os sócios, precisam tomar a decisão junto em relação a isso. Quais decisões a gente tomou? A gente trouxe a Efeito para dentro. Legal. Né? Então, Efeito, Mariana, Thay, beleza. Então, muitas questões, elas tiraram da minha mão algumas partes burocráticas e eu tive que me voltar a aprender a lidar com pessoas. O que eu preciso fazer? Eu preciso ler. Então, vamos lá. Como fazer amigo influenciar pessoas. A arte da escuta. Comunicar. Então, assim, esse processo que eu tive... Peraí, como que eu vou fazer com que as pessoas queiram me escutar? Porque eu chegava numa reunião, todo mundo com a guarda alta, todo mundo desesperado. Meu Deus, a reunião, a professora vai dar guarda uma bronca alta, né? e tal. Então, foi um processo que, desde o Synergy, eu fui conversando com eles. Eu falei, gente, esse ano, meu objetivo é trabalhar melhor minha comunicação, é estar mais aberta, vocês entenderem que todo mundo sabe que eu não sou braba, que eu sou exigente, mas que, por vezes, quem estava entrando no time parecia que eu era braba, que a pessoa estava fazendo tudo errado, já vem com a guarda alta. Então, aciona um lado vítima nessa pessoa que não é o que eu quero. Então, peraí, o que eu preciso fazer? Então, o que eu ensino? Eu ensino sobre comunicação. A minha comunicação está sendo violenta. Mas peraí, eu defendo que a comunicação do time tem que ser não violenta e assertiva. Como que eu posso ser assertiva, mas de uma forma não violenta? Então, você vai, em alguns aspectos, você se aproxima de alguns instrutores, de outros você tem que distanciar. Aí, quando você distancia, você aciona por outra pessoa. Então, qual é o jogo time, de time, né? É um jogo de time, é um jogo de tabuleiro. Nossa. Como é que eu vou atingir aquela pessoa? Porque se eu for sentar e vou conversar, a pessoa não vai receber bem. Então, jogo de time. Então, a minha maior transformação, acho que para esse ano, acho que os senhores concordam comigo, foi trazer, de repente, o time um pouquinho mais para perto. Eu voltei a assumir a reunião de cultura, eu voltei a falar com todo o time diretamente, de uma forma menos esporro. Olha, presta atenção. E todo mundo meio que tá estranho. Ué, né? Não é ela. Mas acho que deu certo. Deu total, né? Tanto que, né, Ironman feito, crescimento das escolas aí. E partindo aqui para reta final, né? Porque Bora. se deixar o tempo passa. Vai, né? Dia da prova. Beleza. Cozumel, né? Legal. Chegaram lá. E aí? Não, Sentimento, primeiro- sensação, por favor. Que eu tinha tocado o terror na equipe toda. Ah, sim. É verdade. Falei, vocês não me acionem. Eu vocês não recebi me essa mandem mensagem. Vocês não nada, porque eu tô lá. Tô eu, mestre Benício. Eu vou ficar 100% com o Benício e tal. E aí, no fim, ele acabou fazendo uma surpresa. Levou minha mãe junto. Graças a Deus. Será Carmen? Assumiu o BN. Ele queria ficar com ela. E aí, eu consegui também acompanhar melhor o dia da prova. O que mudou foi que, de novo, né? Quando nós começamos o setup pro Ironman, quando eu decidi fazer, que seria esse ano, nós tínhamos 3 opções de prova. Tinha Cozumel, Israel, que aí voltou a ter conflitos lá e saiu do Cascais. cronograma, e outra era Cascais, né? Portugal. Cascais, eu confesso que ficou para trás por causa da data. Então, em vez de novembro, seria outubro, seriam menos semanas treinando. E a água lá é muito gelada. Ah, é? Muito gelada, demais gelada. E eu acho que eu tenho que comer um feijão ainda para fazer uma prova lá. Considero fazer, mas acho que tem que comer um feijão. Eu acredito que depois que Israel saiu do cronograma e aí sobrou Cozumel, Cozumel
é meio que uma soma dos 2 meio Irons que eu tinha feito, tanto Floripa quanto Fortaleza. Eu estreiei em Fortaleza, que é uma prova duríssima, depois fiz Floripa. Acho que juntando as duas dá meio que um Cozumel ali, acho que fez sentido. Bom, quando nós falamos em fazer Cozumel, as escolas de Floripa ainda não estavam no escopo e nem a de Dourados. Aí, conforme foi acontecendo Floripa, Dourados e toda essa bênção que nós estamos vivendo esse ano, a professora Cavenati teve que sair da zona de conforto, como ela falou, o senhor também, e todo mundo começou a se agitar mais e teve que todo mundo se transformar numa pessoa nova em, sei lá, 20, 30, 40 Total, dias no é máximo, verdade. né? Tá. Então eu pensei, eles estão fazendo o Ironman deles lá. Tá acontecendo isso, sabe? Tá todo mundo fazendo seu Ironman. E o que eu poderia fazer por ela? Porque ela estava realmente trabalhando dobrado, fazendo muito do meu papel, do jeito dela, e mais o que ela costumava fazer. Aí a gente estava muito contando com essa ida para Cozumel para também dar um relax e aproveitar um pouco aquela ilha paradisíaca de água transparente, essa coisa toda. Então, quando chegou ali mais ou menos a metade do ciclo, que eu vi que ela estava realmente se esforçando muito, eu falei, bom, o que eu posso fazer por ela? Aí foi quando eu decidi levar a sogrona de surpresa. Aí acertei tudo com ela por fora, falei, ó, sogra, então você vai e tal, a gente vai se encontrar no aeroporto, não sei o quê. E ela tava indo pro Ironman, tava indo pra guerra. Falei, não, beleza, Eu lembro. vou chegar lá e eu vou pegar o Benício no colo e vou ficar com ele a semana Benício inteira. no Eu vou colo, levar o laptop no canguru e o outro. Benício vai Não, junto comigo. e Eu quero eu- saber, eu vou acompanhar. E ele vai ter que treinar, o Cavenati vai ter que descansar, vai ter que treinar, Eu vou vai pegar ter um outro assessoria. quarto no dia anterior pra você dormir na prova, pra Eu prova. só falava, né? E a sogra já tava tudo certo. Aí quando chegou no aeroporto, aí teve a surpresa, a sogra foi e tal. Então foi todo um contexto diferente. Chegando lá, 2 quartos, colado um com o outro. Graças a Deus, o Benício tá super bem com a sogrinha, né? E aí ficou lá, se divertiu, não sei o quê. Então o pré-prova foi maravilhoso. Peguei a assessoria lá, da ASL. ASL, né? Do nosso querido Petros. E essa assessoria fez toda a diferença, porque aí tinha os treinos marcados, tinha material, equipe, desde Tinha um onboarding super pra prova lá? coffee, Tá Normatec. até Normatec, tinha Olha só. tudo, assim. Assessoria maravilhosa da SL, ó. Coração aqui pra eles, tá? Bom, e aí chegou a semana da prova. Semana da prova, tudo tranquilo, tudo certo, a não ser na quarta-feira que o mar virou. Aí o mar virou, assim, um dos motivos que as pessoas escolhem fazer a prova de Cozumel é por causa da natação. Porque ela é mais fácil e ela é bonita. É uma natação bonita, né? Você nada com os peixinhos e tal, vê a tartaruga. E a natação, ela é assim, você sai num cais, desce e sai na bicicleta. Tá. Se você não souber nadar e só boiar, você completa a natação. Amém. Assim, ridiculamente. Tá. Você chegar lá, tampar o nariz e boiar, você completa a Tanto natação. que eles falaram que 49% da prova são pessoas que vão fazer a primeira prova. Porque os melhores triatletas têm origem na natação. Então, se você nadou quando era criança, competiu, foi da seleção, blá, 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 depois você começa a pedalar e correr, você é um excelente triatleta. É difícil você ter um campeão. Hoje estão começando a ter os primeiros multicampeões, ou melhor, campeões multitarefas, que o cara começou setado para o triatlon. Mas os campeões mais raiz, assim, eles têm origem na natação. Aí você sai bem para pedalar e sai bem para correr. Bom, então o pessoal escolhe lá a natação de Cozumel porque tende a ser mais fácil. Agora não é permitido roupa de borracha, né? Então se você boiar é por sua conta. E o tempo virou. Uf. Aí o tempo virou. Quarta-feira eu postei um vídeo, o pessoal falou, e aí, você vai nadar? Eu falei, não, calma, a prova é domingo. Quinta-feira tava igual. E aí eles cancelaram a natação oficial, o treino de natação oficial, a prova, o pessoal do Ironman, eles mobilizam, né? E aí quando eles cancelaram a natação oficial, eu falei, gente, mas eles vão cancelar a natação do sábado e a prova de domingo. Pelo amor de Não, Deus. vai né? acontecer a prova de domingo. No Um mix de sábado... preocupação. Eu nunca tinha imaginado que eles iam cancelar. Não, o que a gente ouviu falar foi que no ano anterior a natação atrasou 1 hora para poder acalmar o mar. Não sei o que eles fizeram para acalmar o mar, mas funcionou. Mas como a professora falou, esse treino do sábado pré-prova, que é um treino oficial, que todo mundo tira foto e tal, foi cancelado. Aí deu um frio na barriga. Então vamos lá, vamos pro dia da prova. O dia da prova acordei, 3 da manhã. Aí café da manhã, tal, me juntei com os pro. O tempo todo eu tava com os pro, me achando, né? Tava lá com os pro, agindo como um pro, postura de pro, mas amador. E indo pra lá o pessoal já falando, o mar tá revolto, tá mexido, tal, mas a gente achando que ia ter uma natação difícil. Porque eu nadei muito difícil em Floripa, eu já tava meio que esperando, né? E bom, chegou lá, fomos pra baia, esperando começar a natação, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E eles foram atrasando, né? E eles foram dando delay, né? Atrasando, até que com 1h10 eles falaram, pessoal,
não vai ter natação hoje. Todo mundo ficou incrédulo. E eles 1h10. cancelaram por conta dos amadores. Dos Porque pro. para os pros, eles poderiam entrar. Não, mas os pros se negaram a entrar. Então, mas os pros, eles teriam condições de Sim. nadar. Sim. E aí eles tomaram a decisão, porque como estava muito mexido o mar, é como se os amadores entrassem, não dessem conta, eles iam ser jogados para as pedras. Tá, entendi. Então a É melhor não Marinha nadar. e a Defesa Não. Civil cancelaram a natação. Aí todo mundo ficou. E aí? E agora? O que acontece? Porque em outras provas de Iron, eles substituíam a natação por mais uma parte de corrida. Você ia correr mais um Misericórdia, pouco. Exato. É. E aí ninguém sabia o que ia Pedalar mais um acontecer. pouco. Não sei qual é o protocolo. Mas esse protocolo acontece quando não há atraso. Então, quando você chega no dia e já fala, não vai ter natação, toca. Aí, o que acontece? Lá, a T1 e T2, que é chamada transição 1 transição 2, não são no mesmo lugar. Normalmente por exemplo, quando tem prova aqui em Brasília, acontece tudo ali na ponte JK. Você larga da natação ali e pega a bicicleta. Larga a bicicleta, sai correr e termina a prova ali mesmo. Então, você faz tudo ali. Em Cozumel era diferente. Você começava a prova num lugar, tua bicicleta ia estar em outro e você ia chegar na corrida em outro. É totalmente diferente. Toda uma logística. Então, no momento que cancelaram a natação, eu acho que a 4 quilômetros da minha bicicleta. E você tinha que entrar no ônibus. Então, 2.000 pessoas fizeram assim, corre pro ônibus. Meu pai. E aí começou a chegar ônibus, todo mundo correndo, deram prioridade para os pro. Meu número era o 1127 de 2000, então eu estava para mais da metade. Espera, vai. Entrei no ônibus, não tinha lugar para sentar, ficamos em pé, fomos. Beleza. Aí quando chegou Descalço, sem água. Não, sem água e sem comida. Caraca. Isso já A hidratação tinha- vai embora. Não, a alimentação. O plano alimentar, dane-se, né? Foi embora. Virou. Aí cheguei num deck que era em Chancanabe, que é o Parque dos Parque dos Golfinhos. Golfinhos. E aí eu fiquei lá num deck esperando por 1h40, 2 horas, vai. 2 horas esperando ali sem água e sem comida, para pegar a bicicleta e começar o Ironman. Então o Ironman que ia começar às 6, 6h30, 7 da manhã, para mim começou 10. Meu Deus. Quando eu Ele cheguei. não saía, e ele não saía, eu não conseguia conversar. A senhora sabia que não tava tendo natação? Não, Então, o eles aviso foi geral. avisaram, Ah, tá. eles anunciaram, e aí começaram a chegar os ônibus, que eu tava na transição esperando ele chegar. Uhum. E aí, beleza, eles chegou 1 milhão de ônibus. Mas ali, não chegava o meu, mas que eu não era o chegava. 11h27. Gente, que agonia. Aí tá, beleza, saiu, mas aí ele ficou nesse deck quase 2 horas e eu lá fora esperando. Cadê ele? E não pode sentar no deck. Nossa. Você tem que ficar em pé. Então era assim, era um sol de rachar, E aí a sem gente água e tava sem com o comida. pessoal do hotel, todo mundo já tinha saído. As meninas estavam me esperando, né? As namoradas e tal, as mulheres estavam esperando o campeonato sair pra gente poder ir pra outra transição. E ele não saía, ele não saía. Meu Deus do céu. Aí, uma hora, o Petros, assessoria, entrou, que tava com a pulseira de assessoria de imprensa, mandou mensagem: não, ele tá longe ainda. Nem pegou a bicicleta. Falei, não, eu já fico mais tranquila. Aí, quando foi, largou. 10 e pouco da manhã, né? Aí quando Passou, largou, gritou, daqui a pouco volta. pneu furado. Ai, Ai, rapaz, pneu furado na T1, né? Cara, Na foi um verdade, teste, né? Foi. Aí as meninas foram. E eu falei, não, gente, eu vou voltar pra ver o pneu dele trocar, ver que ele vai largar direitinho, depois eu chego. A minha sorte é que eu estava de Alpha Fly. super recomendável. Pace de 3 ali, ligou. Porque eu voltei e- correndo, eu foi. alcancei as meninas correndo depois. Então, por isso que eu falei que eu fiz junto, porque eu cheguei antes da largada, aí não largou, voltou, fez, tal, saiu, Ligou o relógio. voltou. Foi. Liguei o relógio. Óbvio. Não, e Claro. foi, Liga. assim, né? O pessoal fala, nossa, então no dia foi um duatlon. Antes fosse. Não, Não. Porque. Eu quero ver alguém que fala isso e eu ir lá fazer. não. tem Eu como. acho assim, eu vou muito pelo que o coach disse, né? E o coach já passou por essa situação também. Então, antes fosse um Ironman tradicional. Vai, nada, pedala, corre, chega, tudo bonitinho. Não, foi totalmente Muito mais Não, eu- difícil. Muito mais difícil. Daqui eu fiquei pensando na alimentação, que eu fiquei, putz, se ele Não, fez eu- o plano todo. E E tem todo um plano Tem um metódico plano ali do que alimentar, você tem que coreano. beber, quando, não sei o quê. Se ele fez um plano todo e tirou uma parte, cara, eu ficaria perdido. Não, Falei, e tá, assim, agora? você chega na bicicleta, o gel tinha virado uma sopa, Uf. né? Que a alimentação é basicamente Nossa gel. Senhora. O gel tinha virado uma sopa, aí o pneu furado, aí a água esquentou. Então você fala assim, não, peraí, vamos lá, calma, o que eu posso fazer agora? Aí eu comecei passo a passo, tá, até sair na bicicleta. Saiu com a bicicleta, pneu furado, volta, troca o pneu. Agora vai começar. Então, quando eu comecei, 10 e pouco da manhã, o vento já era outro. O vento já tinha entrado de lateral numa parte da prova e de cima na outra parte. Então, aquela coisa esperada que tinha de, não, o vento ajuda em Cozumel. Sim, vocês fizeram um briefing todo com o pro da É. bike. Uhum.
e que ele explicou toda a parte do vento, como é que vai, aonde clipa, onde não. Ele fez Já não tinha vento nenhum. Mudou completamente pra Dane, todo se mundo. esquece tudo Esquece aquele brilho. Esquece tudo vai. isso. Então, assim, eu fui muito pelo feeling, né, na prova. Eu fui pela potência que eu ia ficar ali, 160, 70, 80 watts, e clipado o tempo todo. E eu sabia que na parte que eu estava exposto, que é no mar, a parte mais bonita, mas é a mais difícil. Eu sabia que era subida e ia ter vento de todo lugar, porque você está na beira do mar. Aí tinha um trecho rápido que você estava protegido por árvores. Então, eram 3 voltas de 60 quilômetros. Desses 60, tinha uns 20 que era um trecho rápido. E esse trecho rápido eu consegui colocar bastante potência e velocidade. Só que esse trecho rápido é uma subida. Aí quando você vira é outra subida. Quando você vira, está exposto ao mar. E quando você vira na última subida, foi quando o vento entrou de cima e Não te tem empurrava descida. para baixo. Então, assim, eu fiz muita força no pedal. Muita força. Assim, não é querer falar não, mas para manter os 170 watts ali, eu fiz muita força. Tanto é que no fim ficou abaixo. E, bom, o pedal é a parte que eu mais gosto, porque é a parte que eu mais me divirto, é a parte mais dinâmica. A vantagem de sair depois é que eu passei muita gente. Então, você aciona o modo Mario Kart e vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, Muita vai gente passando. desistiu também. Tinha muita gente parando no meio do caminho, muita gente na corrida. Você fala, não, moço, por favor, você chegou Vai, até aqui. cara. Olha quanto é que custou a tua prova. Né? Tanto fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Não, financeiramente, Termina. Então, assim, o que eu pensava? Pô, quanta gente no Brasil tem acompanhando o aplicativo, quanta gente tem do time, dos familiares, dos faixas pretas, dos amigos. Desistir não é uma opção, ponto. A pergunta é, como eu vou chegar? Aí fiz o pedal, pedalei com o manual embaixo do bolso, embaixo do braço, como a gente costuma dizer, pedalei para 30 por hora. Meu plano era pedalar para 32, 33 por hora, pedalei para 30. O que é bom, tá? Não é ruim, não. Aí larguei a bicicleta. E quando eu fui para T2, que larga a bicicleta e pega o tênis para correr, era aquela tipo de transição que é funil, e eu tinha que dar a bicicleta para alguém. Não era eu que colocava minha bicicleta no cavalete, eu entregava ela para um moleque. Entreguei para o moleque deixou cair minha bicicleta. Aí eu fiquei louco da vida. Aí, caramba, tal, não sei o que, espanhol ali. Aí fui pra tenda. Entrei na tenda, eu fiz uma transição de 16 minutos. E o 16 meu minutos? desespero. Falei, o que Né? aconteceu? Falei, não, peraí, não, desistir não é uma Mas por quê? opção. O que tinha que fazer? Olha, normalmente uma transição dura uns 5 minutos, bem demorado. Eu planejei fazer em 8 porque eu queria comer. Eu já tinha passado muito tempo da minha alimentação, já estava tudo trocado. Acabou sendo em 16 por causa, aí, grande parte eu tenho que dizer que não é querer me vitimizar, mas foi desorganização da prova, né? E eu acho que eles fizeram o melhor que eles podiam ali com o que eles tinham, uma vez que mudou todo o escopo da prova. Então tinha muita gente para entrar na área das sacolas, para você pegar a sacola da transição, então eu tive que esperar. Então eu entrei numa fila e esperei. Aí vai no banheiro, tem fila. Aí vai na cadeira, o banquinho para você sentar e trocar o tênis, tem fila. Entendi. Você vai entregar a bicicleta, tem fila. Vai pegar água, tem fila. Então no Entendi. fim foi isso. Foi um pouco de... Não, esse momento eu fiquei agoniada. Imagina. Porque eu falei, gente, ou ele parou pra fazer xixi, tomar um café, comer, né? É, dar uma antes fosse. descansada. Antes fosse. Falei, tirar porque um eu cochilo. desistir não vai. Mas essa transição. Aí eu sentei do lado de uma mulher, já uma senhora assim, australiana. Ela olhou pra mim e falou, it is what it is. Ou seja, é o que é. E eu falei, na verdade é o que é. Ela tinha, pelo menos o aspecto de ser experiente, com certeza não era o primeiro Iron nem o quinto, devia ser muito mais. Olha só. Ela falou isso, eu fiquei tranquilo e aí peguei meu tênis e fui correr. Aí na corrida, o plano era correr pra 5, que é o meu pace médio de 5, 5:30, vai, de prova, né? E aí, primeira volta 5, 5:15, 5:30, tudo sob controle. Eram 3 voltas de 14 para dar 42. Aí, segunda volta, eu senti pesar a perna. Na terceira volta, eu senti que minha musculatura não estava a mesma. O cardio estava em dia, mas a musculatura pesou. E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu tô pagando aquelas 2, 3 horas em pé agora. E eu acho que a conta chegou. Então, a partir dali, eu tinha... O meu objetivo, quando eu fiz a conta da prova, eu falei, se eu nadar para 2, pedalar para 30 e correr para 5, eu chego de dia. Melhor ainda, eu ia chegar no pôr do sol, Tá. que era bem ali onde estava a chegada. Eu falei, nossa, vai ser bonito, né? Pensa na foto. Aí eu falei, cara, eu já não chego mais de dia, esquece chegar de dia. Então, a partir dali, eu tinha 2 opções, forçar a barra e chegar ruim, ou diminuir o pace e chegar sorrindo. E aí foi o que eu escolhi. Então, Legal. no fim, a minha maratona eu corri para 6, mas cheguei sorrindo, né? E na corrida, né? O Benício torcendo. Que Não, massa. aí Porque você passava passa... na Eu vi o frente do vídeo, hotel, legal. então era Benício torcendo. Aí na última volta a gente te viu passar, aí a gente pegou um táxi, eu gritei no meio do caminho pra ele. Aí quando ele tava chegando lá na frente, eu fui lá de novo.
A prova foi maravilhosa. Antes de fazer a próxima pergunta, o senhor tem um negócio aí na mão de... O que aconteceu Eu tenho aí, uma né? cicatriz aqui que é um detalhe bem interessante. É engraçado que hoje eu recebi o vídeo Mostra ali o... sei lá, depois eu posto no Instagram, @MasterCavenati. Eu recebi o vídeo hoje do Finisher Pix que aparece o que aconteceu aqui. Bom, quando você entra no tapete do Ironman, que é para chegar, tá lá o marco final, todo mundo fica meio bobo, né? E eu entrei ali e tal, e o tapete é mais curto do que o normal, não era tão grande assim. Normalmente tem uns, sei lá, uns 200 metros, aquele ali acho que tinha uns 50 e olha lá. Aí eu entrei no tapete e eu tava escutando ela, mas eu não via. Eu sabia que ela tava na área VIP e eu queria ver eles, mas aí não achei eles. E nisso eu me distraí. E do que eu me distraí? Quando você chega e é o teu primeiro Ironman, você toca o sino de primeiro Ironman. Aí tinha um gringo na minha frente, e o gringo tocou o sino, e quando ele tocou o sino, eu me lembrei do sino. Eu falei, caramba, tem o sino. E eu tava numa distância do sino, que a única coisa que me sobrou foi dar uma porrada no sino. E aí o sino tava Veio aqui. o instinto, né? E meu instinto veio, eu dei um socão no sino. Falei, pá, dei um socão no sino, e cruzei a linha de chegada, fiz a saudação, tal, fui pra eles, abracei, beijei, aquela cena, coisa legal, bacana. Aí tô indo pra pegar a medalha. Aí tem um cara que chega lá e fala, ó, você não pode ficar aqui, você tem que ir pra lá, se acumular pessoas aqui, fica ruim. Tá bom, vamos pegar a medalha. No que eu tô passando assim pela tenda médica, um médico me puxou, falou, ei, cabrão, vem cá, não sei o quê. Você tem sangue na mão. A hora que eu olhei, tava lavado de sangue aqui. Sabe quando você corta e vê o branquinho do osso? Uhum. Foi isso que aconteceu quando eu dei Deus. o soco no sino. Porque eu fui dar um soco no sino, né? Podia dar um soco em tanta coisa. Mas aí o que aconteceu? Ele tinha abraçado a gente, tal, beleza. Daqui a pouco, quando a gente viu, tava sangue no Imagina braço o da minha susto. mãe. Não, mas desceu sangue, desceu E a gente mesmo. falou, meu Deus, ele tá sangrando. O que aconteceu? Não. Ai, mas eu falei, mas ele tava bem, tava tudo certo, né? Bom, aí entrou a malandragem, né? Aí teve uma médica... A malandragem. Teve uma médica americana que me atendeu. Aí ela colocou aqueles stitch, né? Que é tipo um adesivinho que segura e ajuda a estancar o sangramento e resolvido o sangramento. E ela falou pra mim assim, olha, se você não estiver muito bem, você pode tomar um soro. Aí eu olhei pra dentro da tenda, tinha uma galera tomando um soro, aquele cenário pós-guerra. Uhum. E aí eu lembrei que o coach, ele sempre comenta, ó, se puder tomar um soro depois, a galera fala, a doutora Iana fala, se eu puder tomar um soro depois da prova, você vai ficar bem no dia seguinte. Então a médica falou pra mim, se você não estiver muito bem, toma um soro. Eu falei, doutora, sabe que eu tô muito bem? Tô sentindo... Tô enxergando aqui, direito. Aí ela deu risada, tomei soro uns 20 minutinhos e depois foi abraçar eles. Mas foi também um pouquinho de malandragem brasileira, né? E no outro dia tava zerado, tava super bem, então funcionou. Massa. E aí eu em pânico, cadê ele? Foi pra enfermaria, Eu imagino. socorro, e ele rindo lá dentro. Aí, uma hora eu vi ela abriu a enfermaria, botou o carão pra dentro e eu, oi, tô tomando soro. Não podia entrar de um lado, eu dei a volta na tenda, eu falei, vou achar um buraco e enfiar minha cabeça aqui. Pelo menos pra ver o que tá rolando, né? Ai, foi bom demais. Vamos lá, pergunta final, tá? Bora. Final não, tem só mais duas. Mas é o seguinte, teve todo esse desafio ali pra prova, né? E a cabeça? Como é que lidou? Porque aí eu faço de novo o paralelo para que as pessoas possam aproveitar bem o conteúdo, no sentido de que às vezes a gente faz vários planos e chega e são planos que às vezes são longos e demorados e chega na hora do vamos ver, tá tudo do avesso, tá tudo contrário. E aí, como é que faz para manter a cabeça no lugar e fazer o que tem que ser feito? Que estratégia que o senhor usou para chegar lá? Bom, quando cancelou a natação, muita gente vê como uma boa notícia, né? Porque é uma modalidade a menos. Mas eu acho que 100%, 110% das pessoas preferiam ter nadado do que ter esperado 2 horas embaixo do sol, sem comida, sem água. 1 hora para cancelar a natação, já são 3 horas, você ia largar às 7, largou às 10. Plano alimentar vai por água abaixo. Então eu acho que tudo depende de como você encara. Se tem uma coisa que eu penso na hora é o que eu posso controlar. Porque a gente tem que ser muito sincero, né? Você faz os seus planos, o cara lá em cima faz os deles e no fim os planos dele que vão perdurar. Então como é que eu posso dançar essa dança? E eu pensei, o que está no meu controle agora? Manter a calma. Eu treinei, eu me coloquei nas piores situações possíveis. Puxa vida, eu já lutei 15 mundiais, dificilmente tem alguma coisa que eu já não tenha passado. E como é que eu posso aproveitar essa prova dessa mesma maneira? Então vamos lá, eu não nadei, eu fiquei lá. E aquela loucura toda, tal. Teve uma hora que eu comecei a me sentir fraco, outra hora eu senti fome, outra hora eu queria ir no banheiro. E aí eu pensava, no treino, teve hora que eu senti fome? Check. Teve hora que eu senti fraco? Check. Teve hora que eu tive dúvida? Check. Então, todas eram situações que eu já tinha passado e eu pensava o que eu podia controlar. E a única coisa que eu podia controlar eram minhas emoções.
Porque eu sabia que as minhas emoções iam determinar a minha fisiologia naquele momento. Então, se eu entrasse em pânico, meu corpo ia entrar em pânico. Então, eu procurei manter a calma e sempre pensar no próximo passo. Tá, agora eu tenho que sair desse deck. Agora eu tenho que pegar a bicicleta. Passo a passo. Agora eu tenho que trocar esse pneu, senão não anda, né? Agora eu tenho que começar a pedalar. Agora eu tenho que obedecer a zona. Eu tenho que dar uma volta, eu tenho que dar 2 voltas, eu tenho que dar 3 voltas. Agora eu tenho que deixar a bicicleta. Agora eu tenho que começar a correr. Agora eu tenho que dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas, cheguei. Parece fácil, mas é uma prova de 10 horas e 28 minutos, né? Então a única coisa que eu posso controlar sou eu e minhas emoções. E graças a Deus foi isso que eu fiz. Boa. É isso aí. Sucesso. E aí, para fechar, senhores, tem algum recado final aí para passar para a galera? Alguma mensagem? Na verdade, quando foi cancelada a natação, eu tava assim, poxa vida, ele, né, se frustrou, porque você acaba querendo abraçar e fazer com que a outra pessoa não sofra. E eu falei, poxa, será que ele vai se considerar um Ironman? Como é que vai ser isso? Como é que ele vai recepcionar? Como é que... Né? Você fica meio que nas dúvidas. E a hora que ele chegou, ele falou, o quê? Eu sou mais que... Eu falei, porque a gente acaba tendo essa tendência de invalidar, por vezes, o que a gente teoricamente colocou no papel e não cumpriu 100%. Então, o ato de você também comemorar o que você pôde fazer naquele momento, eu acho que faz parte da jornada. A gente abriu o ano de 2020 com várias ideias e planejamentos. E não foi o que aconteceu. Porque mudou o rumo de coisas que a gente não conseguia controlar e a gente teve que mudar, de repente, as metas. Só que não invalida a gente ter que comemorar. Então, aprender nesse processo, né, com o Ironman, que existem coisas que a gente não controla e é preciso comemorar anyway. Ah, sim, sem dúvida. Né? Comemorar de qualquer faz parte. forma, você precisa comemorar o que você conseguiu fazer. Porque o que você não fez, não foi porque você não quis. E bora. Não, eu pra tava frente. pronto. Inclusive, tem uma história paralela aqui bem interessante, que lá eu tava com o pessoal do Bruno Manzoni, que é da assessoria do Santiago, né? E um pessoal muito bom, muito legal lá, me acolheram muito bem, estavam com o Petros também. E no dia eu falei assim, bom, pessoal, então estamos preparando para entrar na água e eu vou lá para minha baia. Eu ia nadar com certeza para 1h10, entre 1h10 e 1h20, esse é meu tempo de natação. E esses caras que eu tava iam nadar sub 1 hora. Então se eu nado para 2, eles iam nadar para 1h20, 1h30 de pace, até mais, né? Até menos no caso. E eles falaram assim, não, Cavenati, fica aí que a gente vai te dar esteira. Hoje você vai ser pró na natação. Hoje você vai ficar entre eu, fulano, Beltrano, e a gente vai te carregar. Eu falei, bora, hoje que eu vou ser pró. Então eu fiquei ali com eles, né? E aí, quando tava naquele momento de todo mundo já começar, cara, acho que vai cancelar a natação, não sei, já atrasou 40 minutos, 1h10, e todo mundo já meio que, acho que se vitimizando em certo ponto, reclamando no mínimo. Aí, entrou na baia principal, aqueles que são, lá em espanhol eles falam os descapacitados, mas o pessoal especial que precisa de ajuda para fazer a prova. Então, a hora que entrou esses caras, e eles estão lá numa cadeira de roda adaptada, numa boia, e alguém ia puxar eles para fazer a prova, aquilo ali, rapaz, foi um soco no estômago, tapa na cara, banho de água fria, tudo que você quiser chamar. Quando eu vi que tinha uns, então, por assim dizer, no senso comum, os deficientes físicos, né? E eles iam ser puxados por alguém, cara, aquilo ali mudou o jogo. E aonde eles passam, todo mundo ia comemorando, eles iam puxando todo mundo. E você fala assim... Aquilo ali me arrepiou, o olho encheu de lágrima e mudou o jogo naquele momento, né? Eu acho que foi assim um momento que realmente virou uma chave na prova. É impossível não lembrar do Samuel Bortolini nesse momento, não tem como, né? Que é um grande amigo nosso. Chorei muito na palestra dele. Nossa, eu também. E assim, para contextualizar, né? Eu acredito que a prova foi como o cara lá em cima queria que fosse, é um presente, tá lá. E eu me apegava àquele mantra, eu vim para fazer a minha prova. Eu vim para fazer a minha prova. Eu passei muita gente, mas muita gente me passou. Muita gente desistiu, muita, assim, eu gostaria de ter esse número, mas me arrisco a dizer que mais de 250 pessoas desistiram. E durante a prova você vai aprendendo. Você vai aprendendo a lidar com aquilo, né? O que está no meu controle? É tomar o próximo gel. É comer a próxima bananinha. É a próxima paçoca que você vai comer. É isso que está no meu controle e foi isso que eu fiz. A gente fala muito sobre planejamento, né? Então, acho que a mensagem que fica foi da pulseira que eu mandei fazer. Né? Antes, para ele acompanhar durante a prova. Na verdade, é a frase do filme do Rock, não é? Do Creed. Do Creed. Que ele fala que one punch at a time, one step at a time, one punch at a time, one round at a time.
Que é como se fosse meio que uma coisa de cada vez. E aí na postura eu coloquei one step at a time, 1 mile at a time and 1 round at a time. Que massa. No sentido de um passo de cada vez, 1 milha de cada vez e como se fosse uma modalidade de cada vez, né? 1 round de cada vez. E é isso, porque a gente tem todo o planejamento, mas você tem que pensar no próximo passo. Uhum. Coloca aqui toda a energia no próximo passo. Não tem como controlar lá na frente. Não tem como controlar o que vai acontecer em janeiro. Mas é planejado. Então, o que eu tenho que fazer agora? Descansar. Exato. Porque descansar faz parte do processo. É verdade. Então, talvez, sem dar rodeios e deixar uma mensagem final, eu não posso ir muito além da mensagem da prova, né? Anything's possible. Tudo é possível. Uhum. Mas aí eu acrescento a nossa pitada aqui de que rápido. Tudo é possível desde que você queira e que você obedeça o planejamento. Boa. Então, você pode querer a casa no campo, na praia, no lago, você pode querer a escola, você pode querer o relacionamento, você pode querer a saúde, o estado físico, o que você quiser, dentro daqueles 7 pilares ou da filosofia que você vive. Mas o mais forte é o porquê você quer. Uhum. O porquê você quer e aí depois é o planejamento. E aí obedecer o planejamento. Então, tudo é possível? É. Mas o porquê você quer e qual planejamento você vai seguir é isso que te ajuda a chegar lá. E depois que você filhão, não tem volta. Já foi, né? Aí já era. Aí é Ironman, é World Champion, o que você quiser. E tem algum spoiler do próximo desafio dos senhores, hein? Só pra galera aqui do podcast. Bom, ninguém tá vendo. Não, ninguém tá vendo. Agora, no começo do próximo ano, eu vou fazer um mestrado dentro da arte marcial, da Warrior, que tem a ver com o exame de graduação que eu fiz do 7º Dan. Vou fazer as provas curtas aqui de Brasília, né? Da MKS e outras organizações. E também eu tenho muito que performar na arte marcial, sem dúvida nenhuma. Então, agora estamos numa transição de currículo do KIHAP. E eu quero performar bem dentro desse currículo. Anyway, se vai competir ou não, eu vou continuar competindo porque eu gosto, amo fazer isso dentro da arte marcial. Mas se, por exemplo, tem uma nova fórmula do KIHAP, eu tenho que ser o primeiro a fazer ela bem executada. Uhum. Então, esse é meu desafio, é performar dentro do currículo do KIHAP agora para poder transmitir isso para os nossos alunos. Aí, talvez, no segundo semestre, se a professora escolher algum lugar legal para a gente viajar, fazemos um meio Ironman. Meio Ironman, obrigada. Tu, né? Não, eu. Não, meu macro sonho, macro meta é fazer a maratona da Disney. Legal. Você já entendeu que eu vou fazer junto, né? Claro, óbvio, né? Isso do meu pace. Sem dúvida nenhuma. Pace do Mickey. Mas não para 2024. Mas é como se... As metas, né? A gente fala de um ano, mas tem muitas metas que passam de um ano. Total, planejamento, né? Então, as 2 meias maratonas que eu já fiz, elas já estão me preparando para isso. Uhum. Então, né? As planilhas semanais que você vai cumprindo, por mais que você fala, nossa, 1 hora de corrida e tal, mas está me preparando para isso. É aquela fase que eu comentei da resistência muscular localizada. Né? Uhum. Essa resistência muscular que eu preciso vai me levar lá na frente a fazer um treinamento de força para eu atingir essa meta. Boa, legal. Isso aí. Senhores, muito obrigado. Eu não sei os senhores, mas eu anotei aqui várias coisas, vários aprendizados. Sigam a gente no Spotify, estamos lá como @KIHAPcast, Instagram, @KIHAP.martialarts, KIHAP Florianópolis, KIHAP Dourados. E perfil do mestre da professora também são perfis que contam um pouco mais dos bastidores do KIHAP. Deve ter algum corte, alguma coisa lá também desse podcast no Fernanda Cavenatti e @Master Cavenatti. Isso aí. Nos vemos na próxima. Valeu, pessoal. Valeu, time. Tchau, obrigado. Até mais. Valeu. Obrigado. Voltando com força. Abraço para todo mundo. Até a próxima prova.